Olá, Pri, tudo bem? Gostaria de contar minha história e sinto que pela primeira vez vou colocar para fora um vazio que ficou muito lá atrás, principalmente na minha infância. Hoje eu tenho 54 anos de idade, mas acho que ainda não consegui me livrar do que passei em minha infância. Bom, me lembro que quando eu tinha de 6 para 7 anos de idade, eu era uma criança pobre e cheia de medos. Minha mãe era uma mulher muito sofrida e sem estudo. Sabe aquelas mulheres que foram criadas na roça? Pois é, coitada. Meu pai era um homem, um ser humano muito maldoso, com um coração escuro. Ele era tipo a ovelha negra da família dele, e minhas tias não viam a hora dele se casar para sair logo de casa e assim dar sossego à família. E infelizmente, a coitada da minha mãe foi a escolhida e assim entrou em um casamento cheio de problemas. Minha mãe teve 7 filhos, sendo 6 mulheres e um homem, e a vida dela foi cuidar dos filhos e suportar todos os tipos de agressões do meu pai. Quando eu estava indo para a primeira série, me lembro do meu primeiro dia de aula, chegando na escola sozinha. E apesar de conhecer algumas crianças que moravam na mesma rua, eu não tinha amizades e me sentia um lixo. Ninguém olhava para mim. E alguns meninos, quando olhavam, era para tirar uma com a minha cara, pois eles riam dos meus cabelos, das minhas roupas. Enfim, eu me sentia o patinho feio. Eu gostava de estudar e só tirava ótimas notas. E eu amava a hora do recreio, porque na escola tinha comida que às vezes não tinha em casa. E eu enfrentava 2 filas para comer de novo. Minha rotina nessa época era escola, casa e visitar a igreja. E dentro de casa, eu vivia um inferno. Meu pai judiava muito dos filhos, e com isso, as minhas irmãs, para se verem logo livres, se casaram bem novinhas, com 15 e 16 anos, para finalmente saírem do inferno que vivíamos. Pois bem, nessa época, ficou em casa eu, uma das minhas irmãs, minha mãe e meu pai. E como se não bastasse meu pai ser violento dentro de casa, essa minha irmã se achou no direito de tomar o lugar da minha mãe sobre mim. E eu tinha que obedecê-la em tudo. O único lugar que eu podia ir era na escola e na igreja. Eu não podia brincar com as meninas da minha idade, não podia ir às festinhas da escola, não podia ir na casa das minhas irmãs casadas. Se ela me deixou ir alguma vez, foi porque uma das minhas irmãs insistiu muito. Eu me sentia uma prisioneira dentro de casa e vivia com muitos medos, porque se eu falasse alguma coisa, ai de mim, apanhava. Hoje vejo que o jeito que ela me batia era humilhante, pois me mandava pegar meu próprio chinelo, deitar no colo dela, que abaixava minha calcinha e me batia muito. Que vida que eu levei, Pri! Ela roubou minha infância, me privou de coisas básicas que toda criança tem direito, que é brincar, que é ser livre. Quando ela saía às vezes para a igreja, às vezes para a casa de uma amiga dela, ela já me deixava avisada e dizia: se você sair do portão para fora, vai apanhar. E eu me tremia de medo e chorava muito. Eu não tinha nada para me distrair. Não tínhamos TV, não tinha brinquedo. A minha vida era ficar no muro de casa que era baixo olhando os carros passarem. Teve um tempo que uma de minhas irmãs foi morar perto da nossa casa e ela tinha uma televisão. Eu morria de vontade de ir assistir aos desenhos.
Um dia eu fui escondida e fiquei lá um pouquinho, foi uns 20 minutos mais ou menos. E ela sentiu falta de mim. Pra quê? Fui e apanhei muito naquele dia. E assim era a minha rotina, indo para a escola e igreja. Outra coisa, eu também tinha que limpar a casa. Eram 2 cômodos. O quarto era um pouco maior que a cozinha. E para ajudar, o chão era de tacos de madeira. E aquilo tinha que passar palha de aço grossa, varrer o pó que saía, passar pano molhado, cera. Sabe aquela cera antiga em pasta que se passava com um pano, com as mãos, e por último era passado lustre com aquele escovão de ferro super pesado? Pois bem, esses eram os direitos que eu tinha. Do outro lado, tinha meu pai, que não colocava as coisas dentro de casa. Tínhamos o básico do básico. E ele, por maldade, comprava um bife, mandava minha mãe preparar e comia sozinho. Muitas vezes, a gente chegava da igreja e ele nos trancava para fora. Passávamos a noite sentadas num quintal que não tinha uma varanda, um quintal pequeno, e não tínhamos janta. E muitas noites eram muito frias. Meu Deus, que pesadelo! Foram tantas coisas malvadas que ele fez. Senhor, além disso tudo, ainda teve um episódio muito triste na minha história. Como disse, tenho um irmão e ele morava com um tio, mas passou um tempo na minha casa. Isso quando eu estava com uns 10 anos. E infelizmente, numa noite, eu acordei de repente com ele colocando o órgão genital dele ereto nas minhas coxas. Quando ele viu que eu havia acordado, ele correu e foi se deitar. Isso aconteceu umas 3 vezes e não contei para ninguém por medo. Aconteceram tantas coisas na minha vida que eu acho que daria um livro. E o tempo passou, entrei na minha adolescência e quando fiz 12 anos fiquei mocinha. Nossa, que medo que eu passei! Nem sabia o que estava acontecendo comigo. E perguntar para minha irmã ou minha mãe, nem pensar. Eu morria de medo de tudo. Toda hora eu ia no banheiro me limpar. Para ser sincera, nem me lembro como aprendi do que se tratava esse sangramento. Quando fiz de 13 para 14 anos de idade, meu pai vendeu a única coisa que tínhamos, a nossa casa. Ele vendeu a nossa casa pela metade do preço que ela realmente valia. Ele pegou o dinheiro, deu uma parte para minha mãe e a parte dele, ele disse assim: agora vou arrumar uma mulher mais nova, porque você está velha e não me serve mais. E sumiu no mundo. Com isso, a minha mãe ficou comigo e com minha irmã e fomos pagar aluguel. Voltando um pouco atrás, infelizmente, eu precisei sair da escola quando estava na 5ª série para trabalhar em casa de família. E o pouco que ganhava, eu dava para minha mãe para comprar alimentos. Pois bem, fomos morar de aluguel. Arrumei um serviço em uma oficina de costura, fazia serviços gerais, ganhava pouquinho, mas já ajudava. Só que o dinheiro estava acabando, pois era pouco, e minha mãe ficou sabendo de uma casa que estava à venda em uma comunidade. Uma casa muito simples, sem reboco, quintal de terra, mas foi o que deu para comprar. Pensa no lugar perigoso. O primeiro dia que cheguei nesse local, eu desci do ônibus já dentro da comunidade e bem em frente ao ponto de ônibus tinha uma casa e na calçada tinha um corpo baleado, um rapaz morto. Meu Deus, que medo e que desespero me deu morar nesse lugar. O ônibus de manhã era muito lotado e os caras safados aproveitavam para encoxar a gente. Quanta humilhação! Os anos passaram e minha irmã arrumou um rapaz e se casou. E ficamos eu e minha mãe em casa.
E quando completei 17 anos, conheci meu atual marido. Nos casamos e fomos morar em um cantinho de 2 cômodos no quintal da casa da minha mãe. Tive meu primeiro filho e quase perdi no 5º mês de gestação. Precisei fazer repouso, mas Deus me presenteou. Meu filho nasceu lindo, com saúde, perfeito. Quando minha mãe viu o neto, ficou toda orgulhosa, pois tinha a cor dos olhos dela, azuis. Era o primeiro neto com olhos iguais ao dela. Quando meu filho tinha 10 meses, minha mãe faleceu, pois ela tinha muitos problemas de saúde devido ao sofrimento que passou durante a vida. Ela faleceu com 58 anos de idade, mas quem a conhecia dava de 70 a 80 anos a ela, por causa do seu semblante acabado, pele toda enrugada. Coitada, só sofreu. Sofri demais com a morte da minha mãe, não me conformava, mas o tempo passa e a gente tem que sobreviver, né? Depois disso, tive mais um filho e em dezembro de 2023 completei 35 anos de casada. Meus filhos estão casados, graças a Deus. Arrumaram mulheres decentes. O mais velho me deu 2 netos, uma menina que está com 10 anos e um menino de 4 anos, que são meus tesouros e eu sigo a minha vida. Dou graças a Deus, pois foi Ele quem me ajudou a passar por tudo isso. E hoje me sinto realizada pelos meus filhos, netos e meu marido. Minha irmã ficou viúva. Tem um filho de 29 anos que infelizmente não é um filho tão bom. Ele é uma pessoa egoísta, se casou e não deu certo. E hoje mora com minha irmã e não faz nada na vida. A pensão, ela que está pagando para a neta. E o filho é viciado em jogos online e reclama ao sair para comprar um pão para ela. Sabe, eu não guardei raiva dessa minha irmã. Pelo contrário, tenho um dó pela vida que ela está levando. Mas, como já ouvi você falar, Pri, a conta chega para todos, não é mesmo? Muito obrigada por ler meu relato. Super beijo. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada pela confiança, obrigada por você abrir o seu coração e compartilhar sua história de vida aqui com a gente. Eu fico muito feliz em saber que hoje você está bem, graças a Deus. Você está muito realizada com seu marido, com seus filhos, com seu neto, com a sua família. E que Deus siga abençoando todos vocês. E sim, como você fechou a sua carta, como eu costumo dizer aqui, a conta chega para todos, seja quem for. A sua irmã, eu não consigo entender por quê. Ela te maltratou muito, você era tão novinha, meu Deus do céu. Que vida difícil vocês levaram, viu? A sua mãe sofria de um lado, seu pai simplesmente sumiu no mundo, foi procurar outra mulher. E eu tenho certeza que você só se sentiu em paz quando a sua irmã se casou e ficou apenas você e a sua mãe em casa. Vocês recomeçaram. Eu sinto muito pelo falecimento da sua mãe, que Deus conforte seu coração. Eu sei como é difícil. Mas a sua mãe, eu acredito que ela descanse em paz. Ela sofreu muito, sofreu demais. Se você chegou a dizer que ela parecia ter 70, 80 anos, de fato, coitada, só Deus sabe quantas lutas ela enfrentou, quantas coisas ela suportou. Mas eu tenho certeza que ela foi uma super mãe. Ela foi guerreira, ela recomeçou, ela começou a pagar aluguel, trabalhava. Em seguida, vocês conseguiram comprar uma casa em uma comunidade, uma casa simples, mas era o cantinho de vocês. E que Deus siga confortando, meu amor, todos vocês, tá bom? Que a sua mãe esteja descansando em paz com a permissão do Senhor. E a sua irmã, que Deus seja por ela, que Deus seja pelo filho dela, que ela tenha evoluído como pessoa, tenha melhorado, porque ela era uma pessoa muito má. Diante de tudo que você contou, ela era uma pessoa muito má.
Eu não consigo compreender o que é que leva as pessoas a fazerem isso com a própria irmã. Ao invés de vocês se unirem, vocês duas ali sofriam dentro daquela casa. Ela queria ser a sua mãe e punir você, coisa que nem a sua própria mãe fazia. Mas enfim, meu amor, eu acredito que você já conseguiu liberar o perdão para essa sua irmã. É a melhor coisa que você faz. Liberar o perdão faz bem para a gente. E que você entregue nas mãos de Deus. Siga fazendo como você fez até agora. Viva a sua vida, se dedique a você antes de tudo, à sua família, ao seu marido, aos seus filhos. Viva em paz e seja muito feliz. Mais uma vez, muito obrigada. Fica o seu exemplo, fica o seu relato, fica algumas reflexões. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Um super beijo. E vocês, amigos e amigas do canal, que vida difícil essa amiga enfrentou, hein? O que é que vocês têm a dizer para ela? Deixe aqui nos comentários que vamos amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.